Dando continuidade em Bare Metal, MicroPython, agora nós tivemos vários vídeos sobre clock, né? Então tem a parte de teoria, tem a parte da aplicação para ver, né? A teoria para ver exatamente como que as coisas acontecem, né? Essa ideia do Bare Metal, né? Bem próximo do nível de hardware. Então vamos agora passar para GPIO, né? Então temos que ter uma parte de introdução sobre GPIO, né? Sobre como que é o hardware, né? E depois fazemos algumas aplicações, né? Então aqui eu tenho, né, como sempre, um manual de referência da minha placa, né? E eu tenho o datasheet da placa, ok? Então vamos começar aqui. A GPIO, ela começa na página 145 aqui, né, do meu manual de referência aqui, ok? Então começa a falar sobre GPIO aqui, ó. Deixa eu ver se eu troco aqui a mãozinha, isso. Ok? Então assim, ó, GPIO são entradas e saídas de propósito geral. Então a maioria dos pinos dentro do microcontrolador da minha placa, elas podem ser configuradas, é flexível os pinos, né? Então ela pode ser entrada, pode ser saída, pode ser alternate function, que é a chamada função alternativa, né? Que é usando as funcionalidades do periférico, né? Via alguns pinos. Então normalmente se vê como AF, né? Que é alternate function. Então, e também como analógica, são os tipos, né? Que eu posso ter. Então por isso que são chamados GPIO, porque é General Purpose Input Output, né? Então são entradas e saídas de propósitos gerais, porque você pode configurar, né, conforme você deseja aí dentro dos limites, né, do recurso da própria placa. Então é o seguinte, lembra que aqui no início, quando a gente começou a trabalhar um pouco com MicroPython em Bare Metal, eu fiz essa aplicação aqui para pegar o mapa, né? Então do meu firmware que eu baixei da minha placa, eu fiz uma listas aqui, então eu criei uma lista de todos os pinos, né? Lembra disso? Depois eu também criei aqui um dicionário dos possíveis modos que eu posso trabalhar. Então, assim, nós veremos que a GPIO eu posso trabalhar com um pino ser uma entrada, ou uma saída, ou uma função alternativa, ou analógico, né? Ok? Analógico de input analógico ou output analógico, né? Ok? E as funções alternativas também, né? Quando eu estou fazendo um TX, né, de um periférico de comunicação serial, uma USART, quando eu estou fazendo o TX, eu estou mandando para fora, quando eu estou recebendo RX, então, né, isso aqui trabalha, né, como uma entrada, como uma saída, que pode ser entrada e saída de funções alternativas, e analógicas, entradas e saídas analógicas, né? Eu injetar um sinal analógico ou eu tirar aí, né, um DAC ou um ADC, ok? Então, se vocês verem aqui, vou rodar isso aqui para a gente ver o que vem como padrão já na meu firmware já configurado. Então, só para ficar visualmente, todos os pinos da minha placa, até comentei, né, que já tem alguns AF que já estão, né, a própria placa comunica ali na USB, né, para eu usar o MicroPython para estar ativo ali, então a comunicação já é inicial. Então tem algumas coisas que já está configurado, mas olha só, que nem a minha placa, o PA5 é o LED, né? Então já está com uma saída também, então já vem no padrão da placa, né? Então muitas já estão. Então todas elas aqui, ó, por padrão normalmente, elas vêm como entrada por padrão. Aqui já está configurado algumas porque realmente precisa, depende do modelo da placa, ok? Então a gente pode ver, então, olha, eu tenho entradas aqui por pino, né? Aí, ó, funções alternativas, né? Entrada, aí uma saída, conforme eu expliquei do LED aqui do usuário, entrada, funções alternativas. Aqui eu só não tenho analógico aqui, né? Nessa placa eu não tenho, não está configurada nada como analógica aqui, ok? Só tá, então dos tipos diferentes aqui só falta analógica aqui, alguma tá, mas aqui só o padrão que vem, né? Com o padrão eu tenho entradas e saídas e tenho funções alternativas aqui, só para a gente ver, ok? Então vamos ver como que eu configuro isso melhor, como que é o hardware disso para trabalharmos, né? Então, aqui na página 145, começa a falar sobre a GPIO. Então é o seguinte, ó, vamos ver alguns fatores da GPIO.
Então eu tenho até 16 pinos de entrada e saída, isso por porta, né? Que são controlados, né? Sobre controles. Então, ok? São características gerais aqui. Então, os estados, as output, elas podem ser push-pull, ou open-drain, ou push ou pull-down ou pull-up, tá? São as possibilidades, nós veremos mais detalhe. Aqui são características gerais. Então, os dados de saída, né, quando é uma saída, ele vem desse registrador, né, o registrador o Output Data Register. Então, tem um registrador específico de PIO, que é ele que já conversa com a saída mesmo, né? Ou periféricos, né, quando eu estou usando função alternativa, vem do periférico, ok? Eu tenho aqui a seleção de velocidade, a gente pode configurar para cada, né, os limites da frequência que você pode, né, tá chaveando uma saída ou lendo uma entrada, mas normalmente uma saída, quais são os limites de frequência, você pode selecionar as velocidades aqui, tá? Como entrada, quais são os status? Ela pode ser flutuante, ela pode ser pull up, pull down e analógico, ok? Então, os dados de entrada, eles são escritos no registrador também, né, no conjunto de registros da GPIO, nesse Input Data Register, né, nós veremos isso aí. Ou nos periféricos também, na entrada dos periféricos, né, as entradas das funções alternativas, né. Ela tem um registrador para você resetar e setar bits por bits, né, ok? Ela tem um mecanismo de trava para você, quando você configurar, para ninguém tirar mais, né. Ela tem as funções analógicas, ela tem as funções alternativas, como diz, a seleção para entradas e saídas. Então tem numerações das funções alternativas. Ela é capaz de fazer alternar, né, muito rápido a saída. A cada 2 ciclos de clock ela pode alternar, isso é o mais rápido que ela pode fazer a saída, né? Ok? Então ela é muito flexível, os pinos são muito flexíveis, né? Então isso são as funções gerais. Aqui um pouco, né, sobre as descrições das funções. Então, posso configurar como uma entrada flutuante, uma entrada pull-up, uma entrada pull-down, como analógica, ok? Ela pode ser uma saída open drain com pull-up ou pull-down, né? Ela pode ser uma saída push-pull com pull-up ou pull-down. Ela pode ser uma função alternativa push-pull com pull-up ou pull-down. Ela pode ser uma função alternativa como open drain com pull-up ou pull-down. Nós veremos, conforme avançaremos, o que é cada um desses no detalhe. Estou só descrevendo um pouco como é que é. Então vamos ver agora aqui como que é o diagrama de uma padrão aqui de uma... Deixa eu só centralizar aqui, ó. Então dá uma olhada aqui para vocês verem aqui que isso aqui é o diagrama de uma GPIO, né? Então ela pode ser configurada como entrada e saída, então ela pode ser função alternativa, então tá tudo aqui. Então eu vou explicar um pouco aqui. Só um detalhe aqui que ele fala aqui, olha, tem uma anotação 1 aqui que é o VDD para Five Tolerance. Então é assim, quando existem alguns pinos que são tolerantes, normalmente as entradas e saídas, né, digitais são 3,3, que é o que a gente alimenta o microcontrolador. Mas alguns pinos são tolerantes a 5 volts. Alguns pinos. Como que eu vejo isso? Se eu vier aqui no meu datasheet do meu microcontrolador, se eu pegar aqui na página 39 dele, aqui começa uma tabela. Deixa eu mostrar aqui. Começa uma tabela aqui embaixo sobre o invólucro, né, do seu microcontrolador. No meu caso aqui é o de 64. Então ele vai falar se tá tolerante, o FT se é 5 tolerance, né, que é tolerância a 5 volts. Se é o tipo, é um I/O aqui, mas aqui no meu, eu vou ficar de olho aqui no 64. Então vamos ver aqui, ó. Então o 64, o pino 1 é o da bateria, então não tem nada a ver. O pino 2, né, o pino 2 aqui, ele é um I/O, aí ele é tolerante a 5 volts. No meu caso, então, ok? Então ele é o pino 2, a função do pino, tá aqui, ele é tolerante. Então você pode ver lá o que é tolerante ou não tolerante, depende do seu invólucro, ok? Tem que olhar aqui o seu invólucro, no meu caso é o que é o de 64. Então ele vai falar, boa parte aqui é tolerante, mas tem alguns que não, vamos dar uma olhada aqui, ó. Achar algum que não é aqui, olha aqui. Esse aqui é o pino 12, né? O pino 12
Tá, isso aqui não é um I/O, deixa eu achar uma aqui, é I/O, né? Tá aqui, né? Ó, esse aqui é o pino 14, né? Ele tem essa função alternativa, ele não é tolerante. Então você tem que olhar. Você tem que olhar quais são os... A maioria dos pinos são aqui, no meu caso e no meu microcontrolador, são tolerantes. Então é assim que a gente está mostrando como a gente vê isso, ok? Então vamos ver assim, se eu estou configurado como entrada, ok? Então qual é o caminho do sinal, né? Então a entrada aqui, ó, isso aqui é a parte externa, o pino, né? Aqui é a parte externa, aqui para cá para a direita é a parte externa, aqui é a parte interna já do meu microcontrolador. Aqui na entrada do pino ela tem 2 diodos aqui, para as que são tolerantes a 5 volts, uma proteção. Se eu tentar passar de 5 volts, ele vai proteger, né? Se eu tentar aplicar sinal negativo, também vai proteger, ok? Então esses 2 diodos são para proteção só. Aqui eu tenho, se eu configurar pull up e pull down, vai estar ativo, mas a princípio estaria aberto esses sinais aqui. Então isso aqui é só quando eu configuro a entrada ou saída como pull up ou pull down, ou ambos, né? Então se eu não estou configurando nada, isso aqui está só pendurado aqui. Então o pino, se é uma entrada, o sinal vem para cá, ok? Se ele está configurado como entrada, aqui é um true state. Então ele vai estar ativo, então esse sinal vem e entra no registro, lá no input data register, ok? Então esse é o caminho de uma entrada digital. Se ela é uma entrada em função alternativa, ela vem aqui, ela passa também aqui, vai estar funcionando, e ela vem para a função alternativa, ok? Certo? Se ela é uma entrada para analógica, esse é o caminho, ó, para analógica. Aí isso aqui vai estar off, então isso aqui vai estar em alta impedância, o caminho da analógica é aqui. Se eu tiver como uma saída, né, como uma saída digital, então o registro que escreve na saída é aquele Output Data Register. Tá aqui, ele escreve, aí se ela vai ser open drain, pull up, pull down, né, push pull, é aqui. Então, mas o caminho de saída é aqui, ok? Certo? Se ela é uma saída de função alternativa, então o sinal vai vir por aqui, né? Vai depender das configurações que estão também, mas está saindo aqui. Se ela é uma saída analógica, ela vem direto do periférico, que vai escrever a saída analógica aqui direto no pino. Então aqui são uma visão geral de como isso funciona. Aqui eu tenho a tabela de como que funciona isso. Então eu tenho lá na minha GPIO os registradores de configuração. Esses 4 registradores que fazem a configuração da GPIO. Então é o molder vai dizer o molder tem 2 bits para a gente configurar, se ela vai ser uma entrada, uma saída, se é uma AF, se é uma função de se é analógica. Então o molder configura isso, se é entrada, saída. O O-type vai ser se ele é push-pull, se ele é pull-up, pull-down, se ele é open drain, tá vendo open drain? Então o O-type é isso, é o tipo de saída que você quer. Existe o O-speed, né, o registrador da saída, a velocidade de saída da porta, né? Então a gente vê em mais detalhe. E aqui se ele é pull up ou pull down, é assim que a gente configura. Então aqui está a configuração completa. Então se eu estou aqui com ele como o molder num pino como número 1, ele vai ser uma saída, tudo aqui é saída, ok? Aí você vai ter o O-type, né? Se o O-type for 0 e a velocidade, depois a gente tem que ver a tabela, mas assim, ó, só o padrão aqui, ó, ele é uma saída, o tipo tá como 0 aqui. Aqui se ele tiver nesse pull up, pull down, tudo 0, 0, são 2 bits também, ele vai estar uma saída do tipo push pull, ok? Se ele tiver 0, 1 também, o type em 0, mas aqui o pull up e o pull down tá, um é 0, o outro é 1, ele vai estar com uma saída push pull mais pull up. E o diferente vai ser pull down. Então assim, aqui é reservado, aqui então open drain, aqui. Então como a gente configura aquela tabela para configurar, né, os registradores. E aí a gente veremos aqui mais detalhe na próxima página, e também esse vídeo já está se estendendo. Então depois eu continuo só mostrando aqui para a gente fazer uma primeira configuração, uma primeira aplicação para configurar, ok? Então agradeço a atenção, obrigado.